it's all about a journey we don't know, that I won't make it all alone. Bem-vindos ao It's All About the Journey. Eu sou o Pedro Tanger e temos mediação de Mariana Nunes Rodrigues e como convidado hoje temos Guilherme Leite, psicólogo educacional e um dos fundadores do CAP Cascais. Guilherme, bem-vindo. Muito obrigado. Obrigado por estar aqui. Bem-vindo. Vamos começar pelo CAP Cascais. Podes explicar o que é o CAP Cascais? Sim, olha, o CAP Cascais é uma iniciativa que começou já há 10 anos. E é um espaço que reúne professores e um psicólogo. O psicólogo sou eu, nós temos 10 professores e recebemos semanalmente várias crianças, jovens e famílias também, e prestamos um apoio tanto ao nível académico como ao nível psicológico, mas também somos assim uma espécie de uma ponte com a comunidade. Procuramos que as nossas infraestruturas, ou seja, que o nosso espaço não seja apenas o único sítio onde aquilo que nós fazemos acontece, mas levamos também aquilo que nós fazemos às escolas e aos lugares e aos contextos onde somos mais necessários. Isto já foi um bocadinho, um bocadinho abstrato. Foi bom. Não, acho que faz sentido. E vocês, qual é o vosso raio de idades? Ok, eu acho que neste momento a criança mais nova que lá temos, perguntaste em termos das pessoas que nós recebemos, do serviço que nós prestamos. Sim. Okay. As crianças mais novas que nós temos lá devem ter 7, 8 anos, e fazemos acompanhamento a adultos de 50 anos e famílias de 50 anos. Portanto, reunimos um leque variado de pessoas, de personalidades, de perfis, ou seja, mais do que as idades, não é? Há adultos que nos lembram a vivacidade de certas crianças, e há crianças que às vezes nos apresentam problemáticas de adultos, não é? É mesmo. Interessante, isso é uma boa ponte para o que nós vinhamos falar aqui hoje, das atividades extracurriculares, que vamos simplificar e dizer AECs, para ser mais fácil, não é? Não que vocês tenham AECs, ou vocês têm AECs, não. Mas o interessante era perceber qual é que deveria ser o papel das AECs na vida das crianças. Qual é que achas? Eu acho que tudo depende um bocadinho da pergunta. Vinha para cá, vinha no carro, vinha a conduzir, e como é óbvio, vinha a pensar um bocado neste momento que tínhamos de ter aqui hoje. E vinha a pensar mais do que qual é o papel que as AECs podem ter na vida das crianças, quais são as necessidades que as crianças podem ver a ser colmatadas através destas atividades extracurriculares, através destas AECs. E uma das coisas que me parece fundamental e primária é a ideia de que as AECs trazem uma forma de experiência, humana, de desenvolvimento não só físico, mas acima de tudo um desenvolvimento da cognição das crianças e dos adolescentes que não pode ser encontrado na escola. Nós estamos cada vez mais, enquanto sociedade, a afastar-nos, ou seja, a escola é um lugar muito teórico, muito racional, não é? Há pouca experiência prática, há pouco trabalho com as mãos, é muito o trabalho manual que existe e que é importante. Podemos falar disso, desta transição que houve há uns anos ou seja, da caneta, do lápis para o teclado, para o tablet, que já há muitos países que estão a dar os passos atrás. A reverter. Exatamente. Portanto, a perceber a importância do desenvolvimento da motricidade, por um lado, mas voltando aqui à ideia, as escolas são um lugar importante, não é? Um lugar onde o conhecimento é puramente, ou não puramente, mas muito teórico. E as AECs trazem outro tipo de conhecimento que é importante para o desenvolvimento sobretudo da inteligência emocional das crianças, e que essa inteligência, se calhar, é daquelas que depois acabamos por perceber que é determinante. Essencial. Tu dizias a dimensão cognitiva, mas em que medida? Ou seja, na medida em que todo o nosso sistema nervoso, não é, está associado, todo o nosso sistema, nós temos um sistema psicomotor, não é? E este sistema psicomotor, a nossa inteligência não é só estimulada pelos livros que nós lemos, que recomendamos imenso lerem livros, mas a nossa inteligência é estimulada pelas atividades físicas que nós praticamos, é estimulada pelos ambientes novos e pelos contextos novos e pelos desafios a que somos sujeitos. E a escola acaba por ser um lugar que tem uma estrutura importante. Nós sabemos, há uma previsibilidade na escola essencial para aquilo que é a tranquilidade necessária ao dia-a-dia humano, mas eu acho que as AECs muitas vezes, através das competições que algumas promovem, através dos desafios e da progressão possível dentro de alguma atividade, estou a pensar em AECs como atividades desportivas sobretudo, embora existam outras, mas esta progressão, esta ideia de evolução na atividade desportiva tão palpável, dá ao indivíduo uma coisa que eu acho, à criança, não é? Mas também ao adulto uma coisa que eu acho que é fundamental, que é esta experiência de sucesso.
experiência de crescimento. Não é? E Isso é a ponte perfeita para ti, Pedro. Não, eu Porque- concordo 200%. Não, porque a stat realmente é isso, não é? Agora eu estava a ouvir Sim. o Guilherme falar, ou seja, Não, e a nível, A lógica. e a nível de filosofia de trabalho, ou seja, a STAT como atividade extracurricular, que no fundo é isso, mas acho que há aqui um ponto essencial que é percebermos que a inteligência se desenvolve com movimento. Yeah. E as pessoas acham, há muito associado, e na escolaridade mais clássica, a ideia de que não, a inteligência é aprender conhecimento e muitas vezes é relegado para segundo plano a inteligência de desenvolvimento corporal como fator de desenvolvimento do QI, não é? Do coeficiente intelectual e emocional, logicamente. E, portanto, as atividades extracurriculares, nomeadamente o desporto, e não, eu falo por mim na STAT, quando as crianças começam a desenvolver novos padrões de movimento, novas competências físicas, elas próprias começam a amadurecer. Começam a amadurecer zonas da sua consciência, do seu cérebro, da sua forma de estar na vida e na sociedade que não conseguem desenvolver na escola. até desenvolvimento social, não é? Porque perceber o outro, da competição, da questão da experiência do sucesso. Completamente. E nós na STAT, eu tenho, para mim, o meu grande objetivo, através, para mim, para nós todos lá, é no percurso deles, a certa altura, já estão a treinar liderança. Liderança no sentido do ponto de vista empático, do ponto de vista de como conduzir os outros, de como comunicar com os outros, como chegar aos outros. Isso significa que tem que ter um desenvolvimento pessoal também muito grande. E, portanto, a porta de entrada é a atividade física, mas o grande desenvolvimento que estamos à procura é o desenvolvimento emocional. Mas é interessante porque essas atividades, as AECs, também podem ser um bom catalisador de princípios e valores, não é? sem dúvida. Ou seja, mais do que princípios e valores, dentro dos princípios e valores, os princípios e valores desenvolvem-se, a meu ver, através da relação humana. Não é? Através da experiência com outros, da interação com outros. E lá está, as AECs podem ser este espaço. Qualquer tipo de atividade que permita às crianças e jovens terem contacto com alguns limites, mas que estes limites não sejam super rígidos. Ou seja, que eles possam romper um bocadinho os limites, serem eles a perceber o que é que podem fazer, o que é que não podem fazer. A escolher, não é? Exatamente, esta possibilidade de escolha acaba por gerar neles a capacidade de sentir também, não é? Porque ao escolherem, ao tomar as suas próprias decisões, são agentes responsáveis, são agentes ativos da sua própria experiência de vida, da sua própria narrativa, não é? E esta experiência ativa este agenciamento que nos permite depois desenvolver esta capacidade de ter consciência sobre nós. E claro, depois é fundamental que exista aqui o papel de um adulto, não é? De um mediador, não tanto como apenas um instrutor, no sentido de, ok, o jogo está montado, estas são as peças com que tu podes jogar, mas ser um mediador daquilo que é a experiência do outro e muitas vezes um reflexo daquilo que também, porque muitas vezes o adulto líder, como dizias, líder na empatia, é alguém que também já sentiu. É alguém que também já passou por ali, já fez este progresso e portanto está mais habilitado a dar um espaço para que aquela voz, aquele sentimento também seja muito mentor, não é? Ou seja, muitas vezes o papel do adulto ali, ou do instrutor, do facilitador, whatever, é a pessoa que conduz o caminho muito mais do que, ou seja, que tem aquele amparo que diz, ok, olha, isso podes ir por aqui, esta experiência leva-me por aqui, esta vai-te levar por ali. Ou então muitas vezes é esse espelho de limites. Quando nós, no nosso caso, vemos muito os alunos quando começam a enfrentar limites deles e começam a frustrar e etc. O nosso papel ali é o papel que é preciso, que nós vemos o potencial dele que eles não estão a ver. E muitas vezes o instrutor ou o adulto é a pessoa que relaciona a pessoa ao seu potencial. E de repente fazemos a ponte, não é? E acho que as AECs podem ter um papel fundamental, mas também há alguns riscos, não é? Mas riscos? Quando os adultos, porque isto é uma posição de poder muito grande, e poder tipo sim, Spider-Man, não é? Comes great responsibility. E o que é muito importante no papel do instrutor aqui neste caso, é perceber a importância do seu papel, porque esse poder e pode a responsabilidade. ser... Claro, a responsabilidade pode ser de desencadear o potencial ou pode ser de criar pessoas que são seguidoras e quantas vezes é que isso não acontece, ou que são até algumas modalidades que o que interessa não é o desenvolvimento da criança ou do jovem, o que interessa é a modalidade em si. Não é o rendimento. Sim, não me interessa, não sei o quê, resolve-te.
que interessa. E esse ponto é muito interessante porque com algumas crianças com que eu acabo por trabalhar, mesmo com adultos pouco competentes, okay, como eles têm uma posição, ou seja, muitas vezes há muitas crianças que procuram figuras de referência e que precisam de figuras de referência, okay? Ou seja, todas as crianças para crescerem precisam de figuras de referência. Muitas vezes encontram no treinador, no monitor, no que seja, esta figura. Mesmo que ele não seja um bom monitor, mesmo que não seja um bom professor ou um bom Tecnicamente falando. E emocionalmente Não, e falando. emocionalmente. E mesmo. talvez. E aí que eu acho que entra ainda mais aquilo E que aí estás que a ainda é mais dizer, perigoso. essa responsabilidade. Pois. Porque eu vejo muitas vezes treinadores, pá, que a coisa correu mal, o dia correu mal, o mês está a correr mal, o ano está a correr mal, e estes miúdos não conseguem, porque não têm esta capacidade de leitura, de perceber que a responsabilidade não é deles. Miúdos que jogam basquete, jogam futebol, que vêm para casa a chorar, ou vêm ter comigo a chorar, porque o treinador não lidou bem, não geriu bem as suas próprias emoções, não é? Claro. Mas mesmo assim, as crianças têm muita dificuldade de colocar isto no outro. Portanto, colocam muitas vezes a dificuldade que sentem nelas. E daí esta responsabilidade também de quando temos este. Pronto, e eu acho que provavelmente é aí se calhar seria interessante perceber como é que vocês fazem isso, mas perceber como é que conseguimos construir equipas, não é? Construir equipas de profissionais que sejam dotados e competentes, não só ao nível técnico, que é fundamental, mas sobretudo a nível relacional e humano. É super. E fazendo aqui nós, bem, para mim isto é o ponto mais importante na formação, na STAT e todo o nosso caminho de liderança, é exatamente este papel de responsabilidade que os instrutores têm. Tanto que nós Egito, nós começamos, alunos começam num programa normal, depois passam para o programa Leadership, que é um programa em que desenvolvem mais habilidades de apresentação ao outro, mas ainda é eu, enquanto aluno, a apresentar-me, enfim, competições um bocadinho mais, ou vão para competições mais artísticas e etc., mais coreográficas. E depois há o Legacy, onde eles começam a aprender alguns atributos de ensino, de ensinar. E o primeiro atributo a ensinar é a emoção. Não é o conhecimento. Eu não quero saber se eles sabem dominar a técnica do pontapé frontal, do não sei o que, não é. A emoção. Primeiro, a atitude com que vão falar com os alunos. Porquê? Porque esta é a porta de entrada para perceber se a emoção acerta, se a ligação está lá. Então, onde eles começam a aprender, tipo, a dar o aquecimento, começam a aprender, mas começam aos 9 anos. Começam a aprender a estar em frente ao grupo, a contar. Agora vou eu contar. Uma coisa tão simples como esta. Vou contar os 10 pontapés. Bora, E ensinamos a pôr o tom certo, a atitude certa, etc. Para quê? Para focá-los na experiência humana primeiro. Como é que eles estão a ligar com os alunos primeiro. E à medida que eles vão desenvolvendo a sua capacidade de estar em frente ao grupo, o desenvolvimento deles estarem em frente ao grupo é primeiro e acima de tudo como é que eles se ligam ao grupo. Com que tom é que falam? Qual é o contacto visual que têm? Como é que falam com o grupo? Como é que falam com cada um? Isto está tudo antes do conhecimento. E essa ideia, eu acho que agora fizeste-me lembrar de uma coisa muito interessante, de uma frase muito interessante, se calhar já conhecem, que é a frase de um pedagogo fundamental para o conhecimento em Portugal, que é o José Pacheco. O que ele diz sobre os professores é: o professor não ensina a matéria, não ensina o conhecimento, o professor ensina quem ele é. Ou seja, quando o professor se relaciona com os alunos, ele não está a ensinar, se é professor de geografia, não está a ensinar geografia, ele está a ensinar quem ele é enquanto professor de geografia, que tipo de humano é que ele é. Bem, eu estou sempre a dar o exemplo, e isto é mesmo, e na escola, eu ia agir dizer de geografia, porque eu tinha nós todos na escola tivemos todos muitos professores, e a maior parte da memória que temos é coisa pesada, não é? Mas depois todos nós também tivemos um ou outro, ou alguns com sorte mais professores, que nos lembramos daqueles professores que nos marcaram. E o que esses professores tinham de diferente não era mais conhecimento, não era saberem mais, era a forma como se ligavam connosco. Eu tenho o exemplo do Monsieur Baudet, no Liceu Francês, desde a primeira aula, ele chegava à aula e ele começou a falar do programa que ia ter e não sei o quê, e o entusiasmo dele, e todos os alunos naturalmente colados a ouvir o Monsieur Baudet. Mas o mais interessante nisto é que, no final, todos nós nos lembramos não só do Monsieur Baudet, não só da emoção do Monsieur Baudet, mas do que ele ensinava, mas da matéria que foi ensinada. Claro. É brutal porque isto. havia significado aí. Porque havia significado, havia ligação emocional total, e, portanto, isto é um ponto fundamental. Eu tenho a sorte de fazer uma coisa que também adoro fazer, para além de ser psicólogo, que é dou algumas aulas na faculdade. Dou algumas aulas na faculdade. E é exatamente, eu lembro-me de todas as pessoas que me marcaram. Eu gostei muito de ser aluno.
também. E tive um percurso enquanto aluno engraçado, porque eu sempre refleti muito sobre o que é isto, sobre onde é que eu estou, sobre o que é que eu estou aqui a fazer. Nem sempre fui o melhor aluno, mas depois tornei-me o melhor aluno. E tornei-me o melhor aluno quando percebi que o meu papel para que este momento seja incrível é tão importante como o do tipo que está ali à frente, como o do professor. E de repente, pá, a sala era minha, onde quer que eu estivesse. O que é que mudou? O que mudou foi exatamente esta consciência de Que é na relação, não é? se isto, ou seja, eu tenho uma frase que eu digo muitas vezes aos miúdos que é não há nada interessante ou desinteressante, há pessoas interessadas ou desinteressadas. E é este posicionamento perante a vida e perante qualquer momento. E outra coisa que mudou também, para trazer aqui a minha humildade, é esta ideia de que eu fiz uma faculdade em Direito primeiro, depois comecei a trabalhar, não tinha nada a ver comigo, e depois decidi ir para outro caminho. Foi aqui que conheci esta ideia do CAP e que me fez todo o sentido começar a estudar psicologia. E muito poucas pessoas têm a oportunidade de fazer, de começar duas vezes, ter uma segunda oportunidade na vida. E isto também me fez pensar que, eu dou aulas na faculdade, todos os anos apanho alunos de segundo ano, alunos de terceiro ano, e há muita imaturidade. E eu acho que a maturidade com que eu consegui fazer o curso de psicologia, a relação que eu consegui de repente estabelecer com as pessoas, eu sabia muito bem o que eu estava ali a fazer. Agora, também acho que é um papel do professor, e é isso que eu tento trazer todas as aulas que dou, que é, este vai ser o momento mais incrível que vocês vão experienciar durante a semana. E não tem a ver com... Claro que há uma componente performativa, não é? Nós estamos ali à frente de 40, 50 pessoas a falar com elas e querer ter uma conversa, mas eu não vou nunca monopolizar aquele momento, e o que vai acontecer é, vocês vão criar comigo isto. Claro, mas o teu impacto, e tu estás a dizer isso muito bem, ou seja, a forma como tu vais para palco, ou seja, eu também sinto isso quando ensino, que é a responsabilidade aqui de criar o tom é minha. Não quer dizer que depois estou sozinho, não é? Mas tu vais intencionalmente dar aulas de género, isto vai, como disseste bem, isto vai ser o vosso melhor momento da semana. Tu educas os teus alunos a aprender? Eu educo os meus alunos a aprender. O que é que queres dizer com isso? Ou seja, não, porque isto fala-se pouco ou seja, nós achamos que aprender é evidente. Ou seja, o que é aprender? Ou seja, estás a dizer, e eu gostava de perceber um bocadinho melhor quando tu disseste. Se calhar era melhor, tipo, tu ensinas os teus alunos a aprender. Acho que percebi a pergunta. A questão é porque tu disseste que até como aluno mudaste a forma de ver, ou seja, tornaste a tua aprendizagem intencional também, mas porque percebeste que era uma coisa importante para ti e que mudava, e de facto muda. Será que o professor pode... Eu acho que o professor ou o psicólogo ou o adulto mediador de uma experiência pode criar o contexto para que as coisas aconteçam. Agora, eu não consigo garantir que aquilo vai acontecer, e eu posso trazer todas as variáveis, todos os elementos para que o contexto seja o mais propício para que eles aprendam a aprender e desenvolvam este gosto pela aprendizagem. Mas há um passozinho, claro, há um caminho que, meu amigo, és tu que tens que dar. Não, e é aí que está o crescimento. Eu acho que o crescimento está no passo que tu dás sozinho. Naquele passo que ninguém pode dar por ti. E, por exemplo, vocês estão aí a falar de contextos ideais, não é? De contextos que são o que deveria ser, o que ia nutrir as necessidades, etc. Mas vocês acham que as AECs hoje em dia suprem essas necessidades? Tipo, qual é a discrepância entre o que seria ideal e o que nós vemos hoje em dia a acontecer? Okay. Se me permites, Mariana, então, puxar aqui um bocadinho a cassete atrás, porque realmente fugimos aqui um bocadinho à ideia. Voltando à tua primeira pergunta, que era se as AECs... satisfazem que satisfazem as necessidades dos miúdos, ou seja, para que é que servem as AECs hoje em dia e se estão a preencher aquilo que as crianças necessitam. Nós temos de olhar aqui realmente para aquilo que tu dizes, que é, ok, há miúdos que procuram as AECs ou pais que procuram as AECs para os filhos como um lugar de ocupação do tempo, não é? E há pais que procuram, e há AECs que proporcionam isto como um lugar ou que tem esta intencionalidade de desenvolvimento da experiência humana. Eu acho que nós acabamos sempre por voltar ao lugar no qual a intencionalidade é fundamental para que as coisas tenham sucesso, e por outro lado o adulto que é responsável por isto, eu acho que é mesmo em condições mais carenciadas, mesmo quando pensamos em AECs, ok, a STAT é um exemplo fora da caixa,
é uma carta fora do baralho, porque tem aqui uma estrutura que dá um bocadinho a volta ao sistema, dá uma resposta completamente diferenciada, mas isto não é o que os miúdos apanham normalmente. Não é? Aquilo que os miúdos encontram fora no mercado, se calhar não tem esta qualidade. Isso é verdade. Agora, muitas vezes aparecem profissionais, aparecem pessoas que com mais ou menos formação conseguem colmatar algumas das lacunas. Porque voltamos à relação, não é? Que era o que sim. tu estavas a dizer. Eu acho que sim, porque são pessoas que trazem estes princípios que tu perguntavas há bocado. Então como é que as AECs, qual é o papel da AEC no desenvolvimento humano? Se não é esta construção do princípio, a co-construção de princípios de empatia, da capacidade de estar na relação, da comunicação, da liderança, porque há adultos que também a trazem. Ou seja, se não tivermos modelos que possamos guiar, claro que há uns foras de série que conseguem criar estas realidades sozinhas, mas a maior parte deles, a maior parte dos miúdos, é uma coisa muito interessante como uma pessoa que nós conhecemos uma vez me disse que era... eu cresci um bocadinho com esta ideia de que, ok, a coisa mais importante num bairro social é pôr lá desporto, porque com o desporto vamos salvar aqueles miúdos. E pá, o que eu percebi é que, ok, nós estamos a obrigar a que os miúdos sejam os melhores no desporto para se conseguirem salvar aquelas condições. O que se passa muitas vezes é que eles conseguem ter a sorte de encontrar alguém Exato. que tenha os valores, que tenha os princípios, que os agarre. Eu costumo muito dizer, quando às vezes as pessoas perguntam-me quando não conseguem pôr na stat porque geograficamente não há nenhuma perto ou porque estão fora, não há nenhuma stat ao pé, e perguntam, então, mas e agora que arte marcial é que achas que eu devo pôr aqui ao pé? Achas que tem que ser taekwondo? Achas que tem que ser... Não, esqueçam lá isso, pode ser balé, pode ser tocar piano. Ponham os vossos filhos, vão lá e vejam a pessoa que está a dar aulas. E vejam se é isso que vocês querem para os vossos alunos. Isso remete... Na falta de sistemas, na falta de sistemas e na falta de... como tu dizias, de facto não há muitas coisas que a pedagogia é altamente estruturada e com intenção. Portanto, na falta de sistema temos que recorrer à pessoa. À pessoa que lidera a atividade. 100%. É. E esse é o problema muitas vezes, ou seja, as escolas, as instituições, pelo menos com que eu me relaciono muitas vezes, as pessoas perguntam-me se esta escola é boa, se eu recomendo este sítio ou aquele, e é difícil porque muitas vezes as pessoas que tornam aquilo que aquilo é, se vão embora, eu não consigo garantir que o sistema se mantenha. Portanto, eu não sei se é uma questão cultural, mas ou se é falta de standardização de práticas, não é? Porque o que acontece é que estamos muito dependentes da personalidade que está à frente, e se calhar as personalidades que estão à frente muitas vezes querem que aquilo, ou seja, é um mas se o sistema for bom, eu vejo isto com a stat, se o sistema for bom e co-criado, nós no nosso caso co-criamos aquilo, ou seja, há ali ainda hoje, à segunda-feira, tenho a reunião dos instrutores e etc. E estamos sempre a falar do sistema que todos nós criamos, mas a certa altura o sistema está sempre acima de nós. Ou seja, o sistema que nós utilizamos todos para ensinar é mais importante que nós. Mas depois, sabendo isso, então a nossa personalidade vem encher o sistema de coisas boas. Mas quando eu digo o sistema como é que eu ensino, o planeamento, a metodologia, sim, a o tom, mas também a parte emocional também ela é muito pensada, não é? Como é que vamos ensinar esta aula, como é que ensinamos os pequeninos, como é que ensinamos os mais velhos, como é que fazemos ainda numa competição, como é que vamos liderar o ringue, com que tom, com que ritmo, tudo isto é pensado. E na falta destas estruturas, o que vai é a decisão na hora do que é que vai acontecer. E portanto eu diria que para garantir qualidade é claramente preciso mais sistemas. E isto é uma questão cultural, em Portugal especificamente, que preciso mais, mas desculpem, desviei-me aqui um bocadinho do tema. O que eu ia dizer também é que não se falou, e acho que era interessante falar, das AECs enquanto lugar de pertença. Mas depois, enquanto vocês estavam a falar, das pessoas que lideram também como lugar de pertença. Ou seja... porque essa relação que se estabelece, como vocês estavam a dizer, e da importância depois às vezes da relação, é como se é um lugar de pertença. Não sei se dizer isto. Sim, uma ideia muito engraçada é essa. Ou seja, as crianças, os jovens só vão sentir... É o ponto muito diferente que estás a fazer, Mariana. Portanto, as crianças e os jovens só se vão sentir em casa. Esta é, portanto, um ponto fundamental é as crianças precisam de sentir em casa. Isso, é isso. E precisam ter, porque muitas vezes a casa nem sempre é um lugar seguro, ou há momentos em que precisamos de mais do que uma casa para nos sentirmos seguros, e a escola
não tem a capacidade muitas vezes de ser esse lugar. E é interessante que as AECs, que a equipa, que o grupo sejam mais do que as 4 paredes e um telhado, não é? São as pessoas que lá estão, que fazem da casa, não é? Portanto, e são esses elementos, é a história, é o crescimento, é o desafio que passam juntos, não é? É os obstáculos que passam juntos. Nós podemos não conhecer, não podemos chegar aqui e se calhar depois de estarmos aqui a ter esta conversa, que pode ser ter algum nível de desafio para qualquer um de nós, já há um passo que foi dado. E esta ideia que tu trazes, Mariana, é muito interessante, que é a ideia de que se o monitor, se o adulto responsável, nós somos o adulto responsável e se calhar aqui todos são corresponsáveis, mas se este adulto o sentimento de pertença dele na instituição não é também fundamental para a criação do sentimento de pertença nos outros. Claro. Não é? Não, esquece, é o típico professor da escola que a pessoa está deprimida, chateado e que não gosta de estar ali, que não quer estar ali, como é que vai agregar e como é que vai inspirar? Impossível, não é? Tem que estar dentro da missão. Não é? Eu disse isto até por causa da experiência, por exemplo, da minha filha Julieta, cujo instrutor é o professor Vieira Marques, não é? E eles por acaso fazem anos no mesmo dia. E ela mandou-lhe um vídeo, ele mandou-lhe um vídeo a ela. Ela vai-me matar quando ouvir isto, mas a cara dela, de alegria, eu olhei e pensei, ele é uma pessoa de referência para ela, e isso deu-me muita felicidade, de sentir que não somos só nós, ou seja, tipo, ela ficou e ela não é muito expansiva, ela ficou genuinamente feliz de receber aquele vídeo, que demora 30 segundos, mas ele foi especial em ter feito, quer dizer, não é? E voltamos à questão da relação, do lugar de pertença, da sensibilidade. Por isso é que eu estava... Eu tenho eu, quando era aluno, o meu objetivo era... passado 10, 15 minutos de aula, a pessoa vai saber o meu nome. Eu vou ser o tipo que está aqui, que fala mais, que pergunta mais, porque sou uma pessoa muito interessada. E depois as pessoas às vezes começaram para Guilherme, realmente obrigado, porque esta aula tornou-se um bocadinho mais divertida consigo aqui. E eu percebi, eu gosto disto. Eu gosto que o professor saiba o meu nome. Eu gosto de não ser mais um número, uma coisa do género. Mais um eixo-sala, não é? E eu faço questão. Por exemplo, este ano, agora, este semestre na faculdade, tive 3 turmas, cada uma com mais de 30 alunos. Eu não sei o nome dos 90, mas sei o nome de muitos. E trato-os pelo nome. E chamo-os pelo nome. E quando eles chegarem, ainda esta semana, a semana passada, a andar nos corredores, vejo os meus alunos do ano passado, ou do semestre anterior, e ainda me lembro do nome de alguns deles. Claro. E aquilo faz uma diferença. Pois faz toda. O sentimento que tu tens que a sala é tua também... é fundamental. E cria uma ponte genuína. Aliás, isto é giro de dizeres do nome, porque o que me fez ficar no taekwondo há anos a mais foi fui fazer uma aula experimental, fui não sei o quê, gostei daquilo, voltei lá e foi exatamente o pormenor de eu ter chegado lá e o meu instrutor disse: "Olá Pedro." Como assim? Sim, a pessoa sente especial na multidão, não é? E estamos a ser vistos. Então não é na adolescência. Neste mundo de transparência. Na adolescência, tipo, isso é tão importante que nós na STAT então nem se fala, é tipo eu vou dar um seminário, primeira coisa que eu peço numa escola ou numa das nossas escolas ou o que for é, peço ao instrutor, venha cá, diga-me lá o nome de todos e e eu, enquanto eu não rodar o nome de todos com ele, é este, ok, eu não começo a aula. Eu primeiro e depois vou, começo, que é para fazer questão de mal a aula começar e dizer olá, Cida Mariana, e o aluno ficar como assim? Tipo, não, porque esta é a importância que eu lhe dou assim enquanto aluna. E principalmente porque se estamos a falar da AECs, aquilo que o Guilherme estava a dizer, mesmo em casa, muitas crianças que não são vistas, não é? Então essa questão da criança não só sentir que pertence, mas que é vista como ela e que pode escolher e que pode ter agência. Quer dizer, isso deve ser altamente edificante para tudo. Claro. E agora também, quem nos está a ouvir, como é que se escolhe uma AEC? Seria, obviamente, sempre a STAT mais qualquer coisa. Não é? Não, era a STAT mais... Não, mas como é que seria, qual seria a melhor forma de... Eu tenho um filho que tem determinadas características... Agora já dei um bocado esta pergunta. Mas eu tenho esta pergunta que me fazem a mim, enquanto. Exato, porque às vezes dizem-me abertamente: o meu filho ou a minha filha não está interessado em artes marciais. Claro, mas perguntam-me na mesma, como é natural, porque eu tenho isto. Não é estas coisas todas. É primeiro o que é que o teu filho ou a tua filha gosta, qual é a curiosidade, seguir as curiosidades.
Primeira coisa. Segunda, fazer experiências, ir ver várias modalidades, e procurar o sítio onde se vão sentir bem, onde vão sentir que o vosso filho ou a vossa filha vá crescer ou vá querer estar mais vezes. É tão simples quanto isso. Não é nada simples. 100%. Não é a modalidade, não é a ginástica, não é o taekwondo, não é o rugby ou o futebol. É onde é que eles vão encontrar um sítio de crescimento. Agora, claro, idealmente, em primeiro lugar na STAT, Obviamente. E o que tu disseste também, ou seja, tu disseste uma coisa há bocado que eu acho que é fundamental, é vão conhecer as pessoas. Vão falar com as pessoas que estão à frente disto. É mesmo. Ver como é que se sentem, ou seja, enquanto pais, ver que tipo de ligação é que vocês também estabelecem. Vocês vão entregar os vossos filhos à responsabilidade, ao cuidado, não é? Estes adultos vão ser os curadores de algumas horas da vida, se tudo correr bem, de muitas horas da vida dos vossos filhos. Verdade. Portanto, primeiro conversem com as pessoas, não marquem as coisas por newsletters ou por vão lá, conheçam o espaço, vejam como é que se sintam. Por isso eu acho que há coisas que são um bocadinho que são básicas, simples, um bocadinho overlooked muitas vezes, mas que acho que são fundamentais, que é a logística. Não vamos arranjar uma atividade que, por muito cool, muito fixe que seja, é 1 hora para lá, é 1 hora para cá, trânsitos horríveis, vocês vão ficar estressados. Não, vamos encontrar uma coisa que seja fácil, que seja, ou melhor, que não traga uma outra carga de stress ao Mais dia-a-dia. uma tensão, não é? É mais uma atenção. Isso é uma boa dica. Sim, acho que É verdade. é fundamental. Tem que haver um equilíbrio nisso. Tem que haver um equilíbrio. sem dúvida. Então, agora, e qual deveria ser o papel dos pais nas AECs? Ok. Também, mais uma vez. Agora estou a tirar para caminhos apertados. Sim. Se calhar eu pergunto aos pais que nos possam estar a ouvir, não é? Que papel é que vocês querem ter e depois disso perguntar porque é que querem ter esse papel, não é? Porque a AEC é um espaço para quem? É um espaço para os pais ou um espaço para os filhos? Será que o espaço que os pais podem encontrar numa AEC, será que há este convite da AEC para os pais entrarem e participarem? Porque hoje em dia nós precisamos dar espaço às crianças para elas crescerem. Não há nenhuma. Não sei se vocês têm plantas em casa, mas pelo menos há aqui plantas. As plantas têm vasos, não é? E para as plantas crescerem precisamos de um vaso maior, de um vaso maior e de um vaso maior. E elas têm que ser mudadas de vaso e portanto, as plantas precisam de espaço para crescer. A vida precisa de espaço para crescer e para se desenvolver. Portanto, as crianças e jovens precisam de espaço dos pais para que possam expressar livremente. Não quer dizer que à frente dos pais eles não o façam, mas os pais são outro constrangimento, como seriam os avós, como seriam os professores, como seriam outros, mesmo os amigos. Agora, se os pais procurarem eles próprios AECs para o seu desenvolvimento pessoal, porque não os pais entrarem numa arte marcial? Não é? Se calhar a STAT tem aulas para... Não, acontece muito. Mas um exemplo à nossa frente. Eu comecei como mãe e depois tornei-me aluna e estamos todos no mesmo cinto. Mas acontece muito isso. Acontece, eu gostava que acontecesse mais, porque gosto muito de ver pais e filhos a treinar, nem forçosamente na mesma aula, mas na mesma atividade. Eu acho espetacular quando vejo quando isso é possível, porque muitas vezes não é possível, porque para já, no nosso caso, dadas as dimensões das academias, não dá para ter 2 salas, mas era o ideal, era ter 2 salas em que pudessem estar os adultos a treinar numa, as crianças a treinar noutras, mas o facto de haver um caminho partilhado é espetacular, é bonito de se ver, é giríssimo, e depois vão subindo e depois eventualmente ver famílias a fazer exames para cinto preto juntas é de lágrimas, é mesmo, até fico emocionado de pensar em alguns exemplos que vi, porque de repente são histórias das crianças com os seus desafios, dos pais com os seus desafios, tudo ali a encaixar é maravilhoso. O que eu sinto como pessoa que passa por isso é que é mais um ponto de comunhão. Ou seja, é um ponto de comunhão e de relação. Por exemplo, eu adoro quando os meus filhos me ensinam a fórmula. Eu digo, minha mãe não está bem, e vamos lá outra vez. E em vez de estar toda a gente a ver televisão ou a fazer qualquer coisa, estamos os 3 a fazer. É mais um tema em comum, não é? E um tempo em comum. E portanto, sim, mas o papel dos pais, voltando um bocadinho também a isso, e quando os pais procuram atividades extracurriculares, acho que os pais têm é mesmo isso, é encontrar um espaço onde os filhos possam crescer, e para crescer os filhos têm que ter vários pontos, têm que ter segurança, têm que ter um ambiente que os reforça e que os desafia. Agora, este equilíbrio não é evidente, porque muitas vezes há desafio, mas não há segurança, ou há desafio pelo desafio e não há conforto. E o fator humano aqui é que depois é muito importante. Quando tu dizes segurança, é segurança afetiva, ou seja... Afetiva, sim, não é só segurança física, pronto, isso aí vou assumir que a maior parte das AECs tem. É segurança afetiva, é sentir que
o meu filho está numa modalidade e o treinador, como estavas a dizer muito bem, de repente está num dia mau e começa ali aos gritos com os miúdos e a descarregar. Eu ainda no outro dia tive essa experiência e tinha os pais a justificar a atitude do treinador e o treinador aos gritos com os miúdos e aí ríspido com os miúdos. Eu parei aquilo, não era obviamente na cidade, não, mas eu parei aquilo e disse: malta, desculpem lá, mas vocês não têm, isto é a minha área, vocês não podem aceitar isto. Eu não sei quem é. Disseste aos pais. Aos pais, vocês não podem, não há justificação possível para um treinador estar aos gritos com os miúdos, estar a tratá-los mal, a dar-lhes uma descasca completamente desproporcional, quase a afetar o caráter deles. Sim, claro. Eu digo, isto não é aceitável. Isto é ele que não está resolvido a descarregar os vossos filhos. E os pais é que estavam a defender o treinador, a dizer que não, às vezes também é bom eles terem este tipo de... Não é Os bom. próprios pais, já viram os pais deles a terem a descarregarem. Ou os pais sentem-se também envergonhados e não sabem o que é que vão de fazer e ficam tipo, não, já. e justificam, não, e depois vão tipo, não, e depois falam com E não eles. querem arranjar chatice, ou não querem... E não querem ser os pais, e percebo isto, e não querem ser os pais coitadinhos dos meus filhos, que também é outra coisa, não é? Mas este tipo de treinador, não há espaço para isto. Agora, um treinador intenso, um treinador emocionalmente presente e a puxar por eles, e isto está ótimo, mas isto é diferente. Sim, mas são coisas diferentes. São Estás coisas a falar de uma pessoa diferentes. agressiva e violenta. Não, mas o agressivo mas às vezes it's a thin line, não é? Às vezes o agressivo e o violento e o intenso, quem tem sensibilidade vê perfeitamente. Pois. Para os pais que não percebem muito bem como é que é Sim. treinar, acham que é ok. Não é ok. Agora, depois temos o outro extremo, não é? Que é dos pais que não permitem que os instrutores desafiem os filhos, não é? E que falam, não, porque ele não sei o quê, ou porque ela não... Coisa Tu sentes isso na Stata, pais? Às vezes tem que... E quando eu digo... Eu às vezes tenho que educar os pais, às vezes não, muitas vezes, e faço conscientemente, sem qualquer desrespeito aos pais, nem para o pais, mas dizer, pais, o nosso papel aqui é pôr um passo à frente. Ou seja, vamos pedir aquilo que eles ainda não conseguem fazer. Esse é o nosso papel. O Guilherme estava a dizer Agora, vamos-lhes dar o apoio emocional para isso, e quando eu digo apoio emocional é o ambiente certo, o tom certo, o sorriso certo, mas também a intensidade certa, não é? E se calhar a qualidade de um serviço, nós pelo menos no CAP vemos muito isto, que é a qualidade do nosso serviço, muitas vezes é medido por nós somos aqueles que conseguem dizer aos pais, dizer aos jovens aquilo que ninguém nos diz. Eu quero dizer ao jovem, quero dizer ao pai aquilo que eu gostava que me dissessem a mim se eu estivesse na posição deles. Claro. Não era o... Explora um bocadinho isso, que isso é muito interessante. Sim. É esta ideia de que muitas vezes nós temos... Pronto, e se calhar outra... Eu acho que é genérico. Aquela coisa de temos medo do confronto. Muitas vezes temos medo de trazer à pessoa uma realidade, não é? Dizer ao pai ou dizer à mãe que não, o seu filho, se continua a proteger, se o seu filho vai ter mais problemas relacionais daqui para a frente. E muitas vezes fazer este confronto com os pais pode ser assustador, não é? Pode ser, mas aquilo que a minha experiência me tem trazido é cada vez que os pais percebem que eu tenho os filhos em primeiro lugar e não o ego deles, ou seja, o pai pode ficar ali 2 minutos ali a remoer um bocadinho, mas quando ele sente que é o filho dele ou é a filha que eu estou a pôr em primeiro lugar e quer proteger, não há dúvidas que eles vão compreender e a nossa relação vai... Eu acho que essa é que é a questão, é exatamente os pais perceberem que a minha prioridade é a mesma que a sua. Então, e o que é que vocês diriam? Porque, dito assim, eles estão-nos a ouvir, mas não estamos a falar com ninguém em particular, é tipo terapia de grupo, não é? O que é que vocês diriam aos pais que é tipo, não façam? Vá lá, vão prejudicar a vivência. Ou se é que há. Eu se calhar não diria não façam, eu se calhar diria façam, mas depois permitam-se refletir um bocadinho sobre o porquê de o fazer e comuniquem. Eu acho que a chave disto tudo, nós temos aqui a falar muito hoje, eu adoro esta ideia que estamos a trazer, que é a nossa experiência relacional. Em todo o lado que nós temos, não é? Ou seja, nós estamos aqui relacionados uns com os outros, nós relacionamos com as nossas ideias, relacionamos com a maneira como falamos, relacionamos com as cores aqui da sala. Portanto, tudo a nossa experiência é relacional. Os pais relacionam-se com os filhos, relacionam-se com as expectativas que têm para os filhos, relacionam-se com as ideias que têm sobre os professores e a chave de nós... há uma corrente da psicologia que eu acho que é fundamental, sobretudo para quem lida com grandes grupos, que é a psicologia sistémica. E a psicologia sistémica tem uma visão muito interessante que quando alguém manifesta algum tipo de sintomatologia, okay, esta sintomatologia normalmente está associada a problemas, ou seja, são problemas relacionais. Há uma disfunção neste sistema. E os sistemas relacionais são feitos de quê? De comunicação.
Portanto, o que nós temos que intervir, nós temos que perceber onde é que a comunicação está a falhar. Portanto, respondendo aos pais muito diretamente, é falem, comuniquem com os professores, comuniquem as vossas preocupações e estejam receptivos, porque através da comunicação nós somos todos humanos, chegamos aqui, ou seja, foi o facto de nós sermos, ou seja, aquilo que nos permitiu chegar aqui foi o facto de os neandertais já conseguiam ter grupos de 50, nós falávamos e conseguimos ser 150, que acabámos por vencer aos neandertais. Portanto, aquilo que nos trouxe aqui foi a nossa capacidade de trabalhar em conjunto, e quando eu digo trabalhar em conjunto foi organizarmos e falarmos uns com os outros. Portanto, a solução para a generalidade dos nossos problemas está na capacidade de Ou seja, comunicarmos. o que tu estás a dizer é os pais, por exemplo, imagina na STAT não terem medo de chegar e dizer: olha, eu tinha estas expectativas, não são adequadas, não são adequadas, eu sinto, faz sentido ou não faz sentido. Exatamente. Eu tento fazer um bocadinho, concordo completamente, eu tento fazer um bocadinho ao contrário, que é fazer a prevenção muito preventivo. Nós somos muito preventivos, ou seja, o que é que nós criamos? Nós dizemos aos pais, ou seja, preparamos os pais, fazemos olha, pais, isto é o que nós esperamos de vocês. Ou seja, um aluno vai competir pela primeira vez. Pais, isto é o vosso papel durante a competição, isto é o que nós esperamos de vocês, isto é como vocês, melhor para os vossos filhos e para vocês é olharem para isto desta forma. Pomos sempre os pais a perceberem que nós somos 100% aliados dos pais. Porque muitas vezes o que acontece quando não há essa comunicação, como tu dizes, é os pais põem-se tipo, não, eu estou a proteger os meus filhos e eles é que estão a fazer isto contra os meus filhos. Ou eu estou a pagar um serviço e eles são prestadores de eu serviços. versus os outros. Eu digo, não, vamos lá corrigir esta narrativa. Somos nós a fazer isto. É mesmo muito importante. Mas isso muitas vezes, do meu ponto de vista, começa da nossa parte, prestamos o serviço, ter esse approach muito preventivo. Claro. Mas pais, vocês são receptivos a quando os pais... Super, não, e nós estamos sistematicamente a pedir feedback, sistematicamente a perguntar, como é que está a correr com o seu filho ou com a sua filha, como é que está a coisa, acha que está... Estamos sempre à procura disto. E sentem que os pais, na sua maioria, são receptivos, como o Guilherme estava... Os pais, ou mais ou menos, os pais são receptivos até aos pontos em que alguma expectativa é defraudada ou em que vêm os filhos em algum tipo de stress. E o que é que isto quer dizer? Sim, Expectativas defraudadas é falta de comunicação. E, portanto, isso acontece, ou seja, falta de isto é o que eu prometi, isto não é o que está, e, portanto, há ali uma ponte que se quebra. Ou seja, lia-se assim de preto antes do que eu achava. Eu achava, sim, coisas assim desse tipo, que se o trabalho estiver bem feito, isso normalmente não acontece. Pelo menos no nosso caso, nós tentamos diminuir ao máximo com muito mais approach e muito mais pontos. Agora, quando vêem os filhos em stress é que é a parte interessante, porque é o ponto do crescimento. E o que é em stress? É ver uma criança, um filho, que não está a partir a tábua, não é? De repente. Frustrado. E o pai ou a mãe ficam, mas porquê? E como é que o instrutor lida com isso? E depois o instrutor insiste e ele não consegue, ou ela não consegue. E como é que o instrutor reage? Os pais aí ficam, obviamente... Deixa-me pegar aí num ponto que acho que é muito interessante para dizer aos pais, ou seja, que é esta ideia de que, ou seja, em primeiro lugar, comuniquem, falem com as pessoas da instituição, não guardem estas ideias para dentro, porque muitas vezes depois acabam por comunicar estas ideias de forma distorcida aos filhos, e isso acaba depois por prejudicar a relação com os treinadores, com os monitores, com os mentores. Mas depois há aqui outro tema muito interessante, Pedro, que tu trouxeste, que é esta ideia de como é que os pais lidam com a frustração dos filhos. É mesmo. E aquilo que eu gostava de dizer, aquilo que eu gostava de trazer aqui é que recentemente um dos corolários da saúde mental é que a saúde mental está associada à nossa resiliência. E o que é a resiliência? A resiliência é a capacidade, é o threshold, a tolerância à frustração. Portanto, ter saúde mental é ter a capacidade de tolerar frustração. Como é que se desenvolve tolerância ou quer que seja? Experienciando-a. Claro que não vamos criar aqui sistema de estrutura para que as crianças tenham frustração desmedida, mas ter frustração num ambiente adequado, num ambiente protetor, num ambiente seguro, com pessoas que nós gostamos, é fundamental para o desenvolvimento, não apenas desta saúde mental, mas para o desenvolvimento da confiança neles próprios. Porque se nós estamos sempre a impedir que a criança sinta frustração, que o jovem sinta frustração, ele não vai sentir que é competente, que é capaz de conseguir lidar com as situações de frustração que a vida lhe vai trazer. E portanto a motivação, pegando aqui nesta... um dos conceitos de motivação que eu trabalho com os meus alunos está associado à expectativa de sucesso.
Ou seja, a motivação para uma tarefa, para o que quer que seja na vida, está associada à ideia que eu tenho de que se eu tentar vou ser capaz. Ok? Se eu tentar vou ser capaz. Portanto, as expectativas de sucesso são criadas exatamente com esta confiança, com esta capacidade de falharmos, de conseguimos gerir a nossa frustração, mas conseguimos a partir daqui ver-nos como pessoas que conseguem vir a ter sucesso. Portanto, o que eu queria dizer aos pais é que, por favor, deixem os vossos filhos, as vossas crianças ter experiências de frustração, claro, adequadas e ajustadas àquilo que é e num dado a elas. ambiente contentor, acolhedor, etc. Sim. Isso é uma noção espetacular, principalmente porque hoje em dia parece que se quer evitar que as crianças se sintam frustradas e realmente isso fica. E que a frustração depois é culpada nos treinadores. Ou seja, a frustração que a criança está a sentir, ou seja, por o facto dela estar a sentir frustrada, a culpa é de alguém. Como os pais não sabem resolver essa frustração, culpam a fonte da frustração. Que é a incapacidade. Isso? Não, no nosso caso, não. No geral, nosso caso, não, porque nós trabalhamos a parte pedagógica com muita força. Mas vejo nos torneios, por exemplo, que é onde isso está em máxima exposição, não é? Onde as crianças estão a competir, onde os nervos estão à flor da pele, onde os pais veem os filhos em direto a lidar com a vitória ou com a derrota ou com situações que para os pais ficam super ansiosos. Eu sou pai e vejo isso e sinto igual. Atenção, posso ser mestre sexto da XPTO, mas vejo os meus filhos e fico igual a todos os pais. Portanto, compreendo a posição de pai muito bem. Mas é reconfortante saber que ok, eles estão a passar por isto, eu estou a sentir isto, mas de repente olho para o instrutor deles e o instrutor deles olha para mim e diz: está tudo bem, estou aqui. Isso que vocês estão a dizer fez-me lembrar uma coisa que nunca tinha pensado sobre as AECs, que é um espaço onde é seguro experimentar essa frustração que depois é quase mimética para o que a vida vai ser no futuro, quer dizer, é quase metafórico. E se a pessoa desenvolver a capacidade de lidar com isso aqui, ela está muito mais equipada para depois, enquanto adolescente e adulta, lidar com isso. Eu ia um bocadinho mais longe até, Mariana, concordo 100% contigo, e dizia que as AECs são a vida que eles estão a viver, que eles vão viver no futuro. Ou seja, eu não vejo diferença entre as experiências que eles vão ter a seguir. Ou seja, claro que sim, vão ter mais anos, se calhar vão vestir-se de outra forma, não vão estar de kimono e de cinto, e vão estar de fato ou o que seja, mas as AECs são a vida. Cada momento que nós temos, cada situação que nós temos, são a vida que nós vamos viver no futuro e estão a preparar-nos cognitivamente, emocionalmente, psicoemocionalmente para os desafios que vamos ter no futuro. Portanto, sem dúvida que sim, que todas as experiências que nós temos hoje são as sementes, e se calhar mais do que as sementes são já os frutos que nós vamos ter a possibilidade de experienciar daqui para a frente. E daí a estrutura ser tão importante, porque tu nas atividades extracurriculares estás a lidar permanentemente com desafios e, portanto, a estrutura que te apoia na forma como lidas com os desafios vai definir a forma como lidas com os desafios. Claro. E, portanto, é muito importante escolher bem. Acho que não podíamos acabar melhor. Sem dúvida. Acho que foi espetacular. Boa. Obrigada, Guilherme. Obrigado, Mariana. Obrigado, Pedro. Foi um prazer estar aqui.